Olá, irmãos, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja conosco e seja com você que está nos assistindo neste momento. Hoje a nossa meditação está em Romanos capítulo 14 e convido você a pegar a sua Bíblia ou ligá-la neste texto, Romanos capítulo 14, leremos do versículo 1 ao 12. E diz: Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar neste instante? Deus, nós te agradecemos por este dia. Obrigado pelas nossas vidas, a minha vida, cada um que está assistindo neste momento. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos pela bondade do Senhor sobre nós. Fala ao nosso coração, ilumina nosso entendimento para que possamos compreender e entender a palavra do Senhor e que o Senhor esteja falando a cada um que está assistindo neste momento. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. A liberdade cristã. Neste texto que nós lemos, Paulo trata sobre a liberdade cristã. E no contexto, no dia em que estamos hoje, nós celebramos a Páscoa. E sabemos que a Páscoa, ela só tem um verdadeiro sentido para aqueles que creem de todo o coração no Senhor Jesus. Porque Jesus, ele morreu. Jesus também ressuscitou. E isso é a Páscoa. É a obra de Jesus. Tudo aquilo que ele fez por amor aos seus. Tudo aquilo que Jesus fez, sofreu, morreu, antes veio ao mundo e por fim ressuscitou e hoje vive eternamente. E tudo isso ele fez por amor a mim e por amor a você. E a Páscoa só tem sentido para aqueles que realmente se rendem aos pés de Jesus. Para aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas e têm Jesus no seu coração. Muitas pessoas afirmam que o cristão ele é preso, ou seja, tem uma vida cheia de regras e não podem fazer nada. Mas na verdade, nós cristãos nós somos livres. Livres do quê? Livres do poder dominador do pecado. Cristo nos libertou do pecado. Essa é a liberdade cristã que nós vivemos hoje. E Paulo, ele no texto que nós lemos, ele trata basicamente sobre duas diferenças: aqueles que comem e aqueles que não comem certos alimentos, e aqueles que fazem diferenças ou não de certos dias da semana. E Paulo mencionou exatamente essas duas áreas, na área da comida e na área das observações religiosas. E para nós prosseguirmos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que Paulo mostra, é sobre a comunhão. Leia comigo, por favor, o versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo
mostra então que nós cristãos devemos nos acolher na fé, acolher uns aos outros. E diante de Deus, todos nós somos iguais. Referente ao cristianismo, todos nós somos iguais perante o Senhor. E com uma única identidade, filhos de Deus. E Paulo fala, olha, não fazem distinção entre vocês, mas acolham a todos. E ele fala para aqueles que, de certa forma, têm uma fé mais amadurecida, têm mais experiência com Deus, têm uma vida mais íntima com o Senhor, uma compreensão mais sábia, mais amadurecida da palavra do Senhor, que estes ajudem aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que estão com uma fé um pouco mais fraca. E débil na fé, que ele cita aqui, não tem a ver com o tempo de cristianismo. Se uma pessoa é convertida há 10 anos, há um mês, há quanto tempo que for. Paulo não fala referente ao tempo de cristianismo, mas sim referente ao amadurecimento da fé. E nesse sentido nós podemos perceber que existem muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos que ainda precisam amadurecer a fé, que ainda são muito imaturas na vida cristã. E Paulo fala especificamente para aqueles que são mais experientes, têm uma vida mais íntima com o Senhor, que ajudem a essas pessoas, que devem acolher essas pessoas que estão iniciando na fé ou que precisam amadurecer mais a fé. E diante disso, uma reflexão nós podemos obter: como você tem acolhido as pessoas? Quando uma pessoa expressa uma opinião diferente da sua, você age de forma respeitável e amigável ou age contra essa pessoa de maneira incisiva e não edificante, com um fim específico de menosprezá-la? Qual tem sido a sua atitude? Continuando, Paulo então aponta esse contraste, em versículos 2 e 3. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Paulo aponta esses dois grupos, como eu disse. Uns acreditam que não podem comer certos alimentos porque são dedicados e oferecidos a ídolos, porque são impuros, enquanto outros creem que podem comer qualquer alimento porque o ídolo em si, ele não é nada, ele é mentira. E só há um Deus. E tudo que vem do Senhor é puro. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que alguns dias são mais santos do que outros. Por exemplo, algumas pessoas, quando falta algum final de semana na igreja, elas se sentem muito tristes, como se tivesse realmente pecado em ter faltado a uma reunião, a um culto, ter faltado à igreja. Porque elas consideram o final de semana, principalmente domingo, como o dia mais especial sobre todos durante a semana. Enquanto outras pessoas veem que todos os dias são do Senhor. Então, todos os dias nós podemos cultuar o Senhor através de nossas vidas, do nosso louvor, da nossa boca, do nosso coração. E ainda que essa pessoa falte uma vez na igreja ou qualquer determinada reunião cristã, ela não se sentirá mal por isso. Mas observe que isso não é pretexto para que as pessoas não se congreguem, não se reúnam como corpo do Senhor. Vale lembrar também que no contexto judaico, as pessoas, os judeus, eram desde a infância ensinados na lei a guardarem certo dia, certas festas mais especiais do que outros dias. E também desde cedo eram ensinados que alguns alimentos eram impuros. Então nós podemos deparar com essas duas situações: o contexto dos judeus e o contexto dos romanos, que era totalmente diferente dos judeus. Mas para nós refletirmos, o quanto você é maduro na fé, o quanto você cuida de maneira sadia da sua consciência, sem ferir outras pessoas.
podemos perceber nesse texto também que a liberdade cristã, ela envolve a gratidão a Deus. Note comigo, versículos 6 a 8. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo afirma que cada um tinha que ter a sua própria opinião para não ser levado de um lado para o outro, mas afirma também que cada um deveria cuidar da sua própria consciência. Se alguns cristãos comiam ou não certos alimentos, se guardavam ou não alguns dias mais elevados do que outros, isso realmente não era tão importante, mas o que mais importava era o coração deles, de que eles deveriam em tudo nas suas vidas ser gratos ao Senhor, louvá-lo e principalmente ter um coração que o agrade, porque esse é o sentido, não é se fazemos ou não, se comemos ou não, mas sim o que nos leva a fazer, o que nos leva a comer. E isso Paulo queria mostrar para aqueles irmãos. 1 Tessalonicenses, versículo 18 do capítulo 5, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Ainda outro texto, como você pode perceber, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Cada cristão deve viver a sua vida voltada para Jesus, voltada para o Senhor, como servo dele. Ser cristão exige que nós vivamos a cada dia a vontade de Deus, tendo a vontade de Deus como objetivo máximo das nossas vidas. De como nós podemos agradá-lo no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. E para refletirmos mais uma vez, até que ponto o seu coração é grato a Deus? Mesmo em tempos difíceis, o quanto você é grato a Deus? Em cada atitude sua, em cada pensamento, isso agrada ao Senhor? Isso é uma forma de viver agradecido ao Senhor, em gratidão ao Senhor? Continuando, Paulo, o apóstolo, ele apresenta então o sacrifício de Jesus. Leia comigo, por favor, aí onde você está assistindo, o versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Cristo ofereceu a si mesmo. Ele deixou a sua glória. Ele sempre existiu, é o verbo vivo. Ele deixou a sua glória e veio até a terra. E se fez homem como eu e você. Não um homem pecador, mas um homem santo e puro. Mas ele experimentou as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ou seja, ele realmente sabe o que é ser humano. E tudo isso ele fez por amor a mim e a você. E este é o sentido da Páscoa, onde quando nós estamos comemorando neste dia, que Jesus, ele veio ao mundo e ele sofreu, ele morreu, sofreu a ira de Deus, o peso da ira do Senhor, mas ressuscitou. E ele fez isso para que todo aquele que realmente se entrega ao Senhor, se renda ao Senhor, que crê no Senhor como Salvador e único Senhor de sua vida, para que todas essas pessoas realmente tenham livre acesso a Deus, realmente sejam salvas, são perdoadas os seus pecados. E esse é o sentido da Páscoa. A Páscoa só tem sentido para nós cristãos quando nós não apenas conhecemos a história, quando nós não apenas conhecemos a história de Jesus e todo o seu proceder, mas sim quando nós conhecemos verdadeiramente o Jesus da história. Quando esta história faz sentido para mim, quando essa história faz sentido para você. E isto é a Páscoa. E isso deve encher o nosso coração de
alegria, de gratidão, porque nós temos esse grande privilégio de sermos amados pelo Senhor, de sermos filhos de Deus, de Cristo hoje ser Senhor de nossas vidas e habitar no nosso coração. Este é o sentido da Páscoa. Nós somos livres para que realmente possamos servir ao Senhor com intensa alegria, livres do pecado, para servir ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Por isso nós devemos ser alegres, porque Cristo nos salvou. E nosso último ponto que nós podemos perceber neste texto é que a liberdade cristã, ela nos mostra uma prestação de contas, ou seja, todos nós prestaremos contas diante de Deus pela nossa vida. Observe comigo, versículo 4 e 10. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo, ele confronta neste texto esses dois grupos, ou seja, os que comiam, os que não comiam, os que diferenciavam dias e os que não diferenciavam. E a reflexão que ele nos traz é que a tendência daqueles que são mais maduros na fé, que são mais experientes, têm uma vida mais íntima com o Senhor, a tendência pecaminosa é que essas pessoas desprezem, elas têm a tendência de desprezar e menosprezar e até ridicularizar os que não são maduros. Por outro lado, aqueles que são iniciantes na caminhada cristã, aqueles que não têm uma fé tão amadurecida, não têm a compreensão tão sábia, elas têm a tendência pecaminosa de julgar e até condenar tudo aquilo que elas não compreendem. E Paulo, de maneira sábia, fala para esses dois tipos de pessoas. E Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, como você pode ler, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aí no versículo 11 e 12, deste texto de Romanos 14, diz: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, e diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se alguém come ou não, faz diferenças entre dias ou não, como foi o exemplo que o apóstolo deu, deve-se levar em conta a pessoa de Deus, e de que tudo que nós fazemos e pensamos hoje, tudo isso está diante do Senhor, e um dia prestaremos contas perante Ele. E este senso é como um juiz na nossa consciência, na nossa mente, tanto para refrear aquela ideia: eu posso fazer todas as coisas, eu posso ir por esse caminho, por aquilo, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas também refrear aquela ideia de que eu não posso fazer nada, porque qualquer coisa que eu fizer, isso é pecado. E chega-se a um equilíbrio. E esse equilíbrio, nós podemos obter na palavra do Senhor, onde nós não vamos pender para nenhum dos extremos, de ser legalista, de obedecer e criar leis para as nossas vidas, que se a gente não obedecer essas leis, está tudo errado, ou então de ser liberal no sentido de eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, e fica por isso mesmo. E a palavra de Deus é ela quem rege a nossa vida, é ela quem rege a nossa consciência, a nossa mente. Ela nos mostra o que realmente devemos fazer e como devemos nos portar perante o Senhor, porque tudo aquilo que fazemos, isso prestaremos contas diante de Deus. Então, nenhum cristão deve julgar a outro de forma condenatória, porque todos nós prestaremos contas diante de Deus. Concluindo, irmãos, gostaria de deixar algumas aplicações
para que você reflita neste momento, no seu dia a dia, para nós refletirmos. Acolha, ajude e não despreze aqueles que são recém-convertidos, ou aqueles que estão iniciando na fé, ou aqueles que estão passando por momentos difíceis, onde chega a duvidar da própria fé, se realmente eu sirvo a Cristo ou não, se realmente eu quero Jesus para a minha vida ou não. Ajude essas pessoas, não desprezem, mas acolham com o amor do Senhor. Cuide da sua consciência, das suas ações, de maneira que eu e você não venhamos a ser causa de tropeço para outras pessoas, ou de fraqueza para outras pessoas, chegando ao ponto de levar essas pessoas a pecarem por causa das nossas atitudes. Cuide do seu coração, pois é dele que vêm as motivações da vida. E nesse sentido, nós podemos fazer tudo para Deus, mas ainda assim não agradarmos. Por quê? Se no nosso coração isso não for verdade, a intenção sincera de louvar ao Senhor, todas as nossas ações serão inúteis. Seja grato a Deus, ainda que venham as dificuldades, como por exemplo a dificuldade que estamos enfrentando desse coronavírus, ainda que isso se agrave na nossa cidade, ainda que isso chegue até alguém de sua família, ou até você, mesmo nessas piores dificuldades, seja grato a Deus. Primeiro porque, como nós vimos, nós somos do Senhor. Todo aquele que se rende a Cristo é tornado filho dele. Esse é o sentido da Páscoa, como nós vimos. Viva para Cristo em tudo, dando graças a Ele, sabendo que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a você que nos acompanhou até neste momento. Gostaria de orar por você, por nós. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso e bondoso conosco. Que nessa data tão especial possamos nos lembrar da história do Senhor, não do Senhor Jesus, e não apenas nos lembrarmos, mas que possamos refletir na nossa vida e ver o quanto nós estamos dispostos na presença do Senhor, nós possamos realmente ser gratos por todo o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, e por tudo isso fazer sentido para nós. Que isso abençoe a cada um que assistiu a este momento, essa meditação. Fale ao coração de cada um, ajude e que o Senhor nos dê uma boa semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até mais.